Em junho de 2025, o presidente Trump deu início a uma ofensiva tarifária agressiva, elevando as tarifas sobre aço e alumínio para 50%. A resposta canadense foi rápida. Em vez de recuar, o país lançou uma reação bem planejada. As novas tarifas, aplicadas em tempo real, desencadearam pressões por relocalização industrial e endurecimento das normas de compras governamentais. Com a aproximação do dia 21 de julho, data-chave para a resolução do impasse comercial, a tensão se intensifica em centros industriais, postos aduaneiros e mesas de negociação. O que começou como uma decisão de cunho político evoluiu rapidamente para um conflito de ordem industrial. É hora de levantar o capô e examinar os movimentos determinantes, as estratégias ousadas e as reconfigurações de poder que converteram essa disputa em uma guerra aberta nas cadeias produtivas. Escalada nas tensões, o início da conflagração tarifária. No início de junho de 2025, a administração Trump disparou o que se transformaria em uma ofensiva tarifária descontrolada, dobrando as alíquotas sobre as importações de aço e alumínio com base na seção 232, sob o argumento de proteção à segurança nacional. Contudo, o alvo não era a China ou a Rússia. O impacto direto recaiu sobre o Canadá e o México, aliados no Acordo USCA. Os mercados reagiram com volatilidade imediata, semelhante a um motor engasgando. Os preços das commodities dispararam. O dólar americano valorizou mais de 1%, e indústrias localizadas em Detroit, Windsor e arredores tiveram que revisar com urgência seus pedidos, planos logísticos e contratos de fornecimento. Mas o Canadá não foi surpreendido. Desde março, já havia estabelecido tarifas de retaliação de 25%, afetando 12,6 bilhões de dólares canadenses em aço e 3 bilhões de dólares canadenses em alumínio. Mesmo assim, o anúncio de Trump, em 4 de junho, elevando as tarifas para 50%, alterou drasticamente o cenário durante a reunião do G7 em Kananaskis. O primeiro-ministro Mark Carney e Trump definiram um prazo de 30 dias, até 21 de julho, para avançarem nas negociações ou enfrentarem as consequências. Foi o ponto de partida de uma corrida contra o tempo para redesenhar os fluxos de abastecimento que sustentam desde veículos agrícolas em Alberta até ligas metálicas de ponta em Quebec. Trata-se de muito mais do que uma represália simbólica. É uma prova de resistência da engrenagem econômica norte-americana, e o Canadá, neste momento, está no controle da direção. Resposta de alta precisão. A estratégia multilateral do Canadá. O Canadá não apenas reagiu, ele se reposicionou. Em 19 de junho, Carney anunciou que, a partir de 21 de julho, as tarifas de retaliação seriam ajustadas por um sistema escalável. Imagine um mecanismo de suspensão inteligente. Se as negociações com os Estados Unidos avançarem, as tarifas se flexibilizam. Caso contrário, se intensificam automaticamente. Essa estrutura, não utilizada desde os anos 1990, retorna agora como um instrumento regulador em tempo real. E isso é só o ponto de partida. A partir de 30 de junho, contratos públicos federais nas áreas de infraestrutura, defesa e setor automotivo deverão priorizar fornecedores canadenses. Empresas americanas ainda poderão participar, desde que realizem a produção dentro do território do Canadá. Para evitar desvios comerciais via terceiros países, foi imposta uma cota tarifária de 100%, restringindo a entrada de aço de nações sem acordos de livre comércio. A base para esse controle são os volumes registrados em 2024. O país também implementou mecanismos sofisticados de rastreabilidade de materiais, com análises químicas inclusas, para impedir importações mascaradas. A máquina econômica canadense está operando em ritmo máximo. Tarifas, regras de origem, cotas e monitoramento de materiais atuam de forma integrada. O modelo foi pensado para gerar impacto com agilidade, obrigando fabricantes e fornecedores a reestruturarem completamente suas cadeias de abastecimento. Projetando o futuro. Incentivos para a reorganização da produção. A ofensiva tarifária veio acompanhada de suporte financeiro expressivo. O programa de crédito tarifário lançado pelo governo federal já está em vigor, oferecendo até 10 bilhões de dólares canadenses em financiamentos com juros baixos para grandes corporações impactadas pelas medidas norte-americanas. Governos provinciais também entraram em ação. O Ontario Together Fund, OTF, está destinando verbas a pequenas e médias empresas que estejam transferindo operações estratégicas em meio ao cenário de crise. A pressão comercial tem estimulado investimentos em capacidade produtiva doméstica. O Build Canada Fund passou a exigir que todo o aço e alumínio utilizados em obras de infraestrutura ou defesa financiadas pela União sejam adquiridos de fornecedores locais ou de nações parceiras, fortalecendo diretamente os produtores nacionais. Essas ações não são paliativas, representam uma transformação estrutural.
A combinação de linhas de crédito e exigências de conteúdo local permite ao Canadá converter uma crise de curto prazo em uma estratégia robusta de industrialização e autonomia produtiva. E os reflexos desse movimento já estão sendo sentidos no cenário internacional. Redesenhando alianças, o efeito global da investida canadense. A resposta do Canadá ecoou além das fronteiras continentais. Em Bruxelas, líderes da União Europeia têm adotado medidas próprias, como o fortalecimento de subsídios ao aço com menor impacto ambiental. Também há avanços em planos conjuntos nas áreas militar e de cadeia produtiva estratégica. O governo japonês, por meio do METI, se comprometeu com o envio emergencial de alumínio ao Canadá. Já a Federação Alemã do Aço elogiou a agilidade de Ottawa e instou a UE a acelerar suas ações. Mais do que cooperação internacional, estamos presenciando a formação de novos blocos industriais. Países com visões econômicas similares estão alinhando suas defesas, redefinindo o conceito de segurança de fornecimento como uma prioridade estratégica. Nos Estados Unidos, a reação também se intensifica. Representantes comerciais alegam que as ações canadenses são exageradas e já acionaram a OMC. Ao mesmo tempo, associações industriais de estados como Michigan e Texas pressionam por exceções, alertando para os impactos negativos em cadeias automotivas e aeroespaciais altamente integradas. Com a data de 21 de julho se aproximando, fica claro, aço e alumínio deixaram de ser apenas insumos industriais. Tornaram-se peças centrais em uma disputa por influência econômica global. Esses recursos básicos agora ocupam posição central em um jogo estratégico de alcance global. O tabuleiro é geoeconômico, e as peças representam interesses diplomáticos e ambições regionais. Essa é a nova dinâmica que rege as cadeias de suprimento internacionais. À medida que mais países entram em cena, a pressão econômica começa a esbarrar em forças políticas, e os sinais de tensão já são perceptíveis nos mercados globais. Choques tarifários, inflação, política e a corrida final. Com a chegada iminente do dia 21 de julho, os mercados adotaram uma postura defensiva. Os preços do aço em Cleveland estão disparando. Diante do risco de mais turbulências comerciais, o Banco do Canadá alertou que restrições prolongadas, sejam impostas por Ottawa ou Washington, podem elevar significativamente a inflação, com expectativa de que até 75% desse impacto recaia sobre os consumidores em até 1 ano e meio. Do outro lado do planeta, a BSE, Bolsa de Bombaim, começa a emitir sinais de preocupação. Já o Federal Reserve tenta equilibrar a escalada inflacionária com a crescente tensão geopolítica, mantendo uma postura extremamente cautelosa. Até mesmo o presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, se manifestou, destacando que o comércio internacional se tornou um novo campo de batalha no cenário macroeconômico. A pressão sobre o governo canadense aumenta. A oposição exige medidas mais rápidas e contundentes. Ainda assim, o primeiro-ministro Mark Carney mantém o foco na cooperação com parceiros estratégicos, em especial a União Europeia e o Japão. Enquanto isso, Trump flerta com possíveis exceções, mas segue inflexível quanto às tarifas, aguardando a liberação das próximas listas de importações. Não é mais uma simples disputa comercial. O prazo está carregado de significado. Vai haver distensão ou ruptura? A resposta está prestes a ser revelada, e líderes de mercado, formuladores de políticas públicas e analistas econômicos estão em compasso de espera. Momento decisivo: a consolidação da parede de fogo de aço. Em 26 de junho de 2025, o Canadá passou da defesa para uma posição doutrinária. Seu plano estratégico, batizado de Parede de Fogo de Aço, foi além da retaliação. Ele combina tarifas escalonadas, exigências de produção nacional, linhas de crédito direcionadas e rastreamento rigoroso de materiais. Não se trata apenas de uma resposta. É uma mudança estrutural. Ao incorporar o conceito de soberania produtiva à sua política industrial, o Canadá estabelece os pilares de uma resiliência duradoura em setores-chave como transporte, segurança e infraestrutura. O mundo está atento, e alguns países já estão replicando a abordagem. Com a data limite se aproximando, torna-se evidente que a crise deixou de ser temporária. Agora, trata-se de uma disputa por protagonismo na reorganização do comércio internacional. A América do Norte conseguirá restaurar seu modelo de integração produtiva ou estamos entrando numa nova era de confronto, marcada por uma guerra fria dos metais? De qualquer forma, aço e alumínio estão no centro de uma colisão complexa, onde convergem diplomacia, inflação, segurança estratégica e identidade econômica. A chamada parede de fogo de aço canadense representa o futuro da proteção industrial ou seria uma medida excessiva e arriscada? Será que outros países seguirão essa trilha, erguendo suas próprias defesas econômicas? E você, o que pensa sobre isso?
Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.